E aí, povão? Vamos falar sobre um livro bastante legal e diferente? Esse aqui, Evil Dead, A Morte do Demônio, Os Arquivos Mortos, logo depois da vinheta. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um livro totalmente diferente do que eu estou acostumado a falar aqui no canal. Aqui geralmente eu me atenho mais aos livros de narrativa, aos livros romances mesmo, né? Hoje eu vou falar sobre um livro tipo que documentário, digamos assim, que é esse daqui, Evil Dead, A Morte do Demônio, Os Arquivos Mortos. Aí você vira pra mim e fala, que livro, que diacho de livro que é esse, Rubens? Esse livro aqui é nada mais nada menos que um apanhado geral de curiosidades sobre os 3 filmes da saga da franquia Evil Dead. Aí você vira pra mim e fala de novo, mas o que é Evil Dead? Evil Dead é uma franquia de filmes feitos para o cinema, 3 filmes que vão falar então sobre o primeiro e o segundo filme são originalmente voltados para o terror, embora o segundo filme tenha humor negro, e o terceiro filme é aventura. Então é uma franquia de filmes de sucesso em Hollywood. O primeiro filme é tido como um filme cult, um grande clássico dos filmes de horror. Ele é conhecido aqui no Brasil como A Morte do Demônio. Atualmente ele teve uma refilmagem, A Morte do Demônio também, com o mesmo título. Aí o filme 2 e o filme 3, aqui no Brasil eles são chamados de... O 2 é Uma Noite Alucinante, parte 2. E o terceiro é Uma Noite Alucinante, parte 3, O Exército das Trevas. Aí, o grande foco do livro vai ser o primeiro filme. E aqui, então, a gente vai conhecer detalhes da produção. Nossa, a gente vai conhecer detalhes da produção. A gente vai ter a opinião pessoal dos atores envolvidos, do diretor. E é muito interessante para quem é fã dessa série, que é uma série de filmes fantástica. O primeiro filme eu adoro, eu sou muito fã do primeiro filme, eu acho fantástico, é um filme de terror excelente. O segundo filme eu gosto bastante, tem aquela questão do humor negro que é muito interessante, e até a época em que o filme tinha sido produzido era uma coisa nova ainda no cinema. E o terceiro filme eu lembro de eu criança assistindo ele direto e reto na sessão da tarde, porque é uma aventura muito legal. E o que é a história dos filmes? Eu vou me ater ao primeiro filme, que é o meu favorito, que é Evil Dead, A Morte do Demônio. É um grupo de jovens, eles se retiram então, eles vão pegar um fim de semana, eles partem no carro de um amigo até uma cabaninha, no meio do nada. Essa cabana fica no topo de uma montanha, depois de cruzarem uma ponte muito suspeita, e eles querem passar o fim de semana lá, relaxar, curtir a paz do campo, esse tipo de coisa. Então, o personagem principal do filme, o Ash, ele encontra um livro. E esse livro é tido como o Necronomicon, o livro dos mortos. Vocês lembram que o H.P. Lovecraft já falou sobre o Necronomicon? Foi ele o criador desse tão famoso livro dos mortos. E o filme utiliza essa ideia também. E ele então acha um gravador com a tradução do que está escrito no Necronomicon, o livro dos mortos. E eles então vamos tocar esse negócio aí, vamos ver qual que é. Eles põem play e escutam. E é um ritual para despertar os mortos, trazerem os mortos de volta ao nosso plano, à nossa terra. E não é que esses mortos são do mal mesmo? Aliás, esse seria o título original, Evil Dead, Os Mortos do Mal, e não A Morte do Demônio. Onde é que tiraram isso, gente? E a história vai em frente então, porque esses mortos retornam à Terra e começam a possuir um por um dos personagens que estão na casa. E cada um vai morrendo de uma forma cada vez mais nojenta que a outra, e o clima de tensão vai ficando cada vez mais e mais acirrado, a coisa vai ficando feia mesmo, e é sensacional, é um filme muito bom. O segundo filme já é tipo que uma continuação / refilmagem do primeiro. Ele reconta em poucos minutos tudo que aconteceu no primeiro e continua a partir do final do primeiro a história. E o terceiro já é uma história totalmente nova, ligando os dois filmes anteriores e começando do ponto onde parou o segundo filme. E eu posso dizer que é um filme muito bom e o livro é excelente. Quem é fã dessa série de filmes
pode comprar com todo louvor, gente. Pode ler esse aqui porque é fantástico. Esse livro saiu pela Dark Side Books aqui. Essa edição minha é a edição, digamos que paperback, a edição comum, a edição normal. Tem a Limited Edition também, que é uma edição em capa dura. Mas a única diferença que eu vi nas duas edições é somente a capa. Porque a capa da outra edição é edição capa dura e essa aqui é brochura, né? Porque o miolo, o conteúdo de dentro é o mesmo nas duas edições. Essa edição aqui, como vocês podem já conhecer, né? A Dark Side Books faz um trabalho excelente, primoroso com os livros que eles lançam. E, como sempre, né? Muito bem caprichado. E um grande destaque para o livro são as ilustrações, as fotos, todo o material promocional que rolou durante os 3 filmes, as curiosidades, as fotos dos bastidores. É muito bem feito, gente. É um livro muito bonito de se ver. A única reclamação que eu tenho do livro mesmo é o tamanhozinho pequenininho da fonte. Mas não teria como colocar esse livro com uma fonte maior, senão o livro ficaria enorme demais. Eu acho que o custo de produção, o custo de impressão desse livro já deve ter sido bem alto pelo fato de ter tantas fotos, né? Imagina se fosse mais páginas ainda. Eu acho que o livro ia ficar muito caro se fosse colocado com uma fonte maior. Mas é a única coisa que não me agradou muito. Tirando isso, o livro é excelente, tanto em conteúdo quanto na edição. A editora Dark Side está de parabéns, porque fez uma edição fantástica, como sempre, né? O livro vale muito a pena para quem é fã da série, para quem quer conhecer também os filmes. Eu recomendo assistir os filmes primeiros, depois vir ler o livro, porque é como se fosse um grande making-off, todo em literatura, é um grande making-off em livro. E a gente vai conhecer os bastidores por trás dos 3 filmes. Eu achei excelente, eu recomendo demais. E a nota final, então, para esse livro aqui é 4 corujinhas. Isso mesmo, 4 corujinhas, pessoal. E se você aguentou minha falação, tem aqui, clique embaixo em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Lá no box de informações vai ter os links para você acessar, vai ter o meu Facebook, vai ter a página do canal lá no Facebook, vai ter o meu Twitter, vai ter o meu Scoob. Então vai lá, vai me adicionando, que eu vou aceitar em qualquer e-mail. Pode conversar comigo à vontade. E até o próximo vídeo semana que vem. Tchau!